Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Filipe e vamos à quinta aula de História Geral da Uniafro, do cursinho da Uniafro. Antes de mais nada, como sempre, a comemoração do dia. Hoje a aula está sendo postada no dia 21 de julho e no caso hoje é Dia Nacional do Garimpeiro. Vocês vão aprender mais sobre garimpeiros na aula de História do Brasil, na matéria de História do Brasil do cursinho. Sem mais delongas, vamos à matéria de hoje, que no caso a gente vai continuar a matéria da semana retrasada. Semana passada tivemos aquele tempo de folga, essa semana continuamos a matéria da semana retrasada, a matéria a respeito de Idade Média. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aos slides. Como eu disse, aula 5, Idade Média, parte 2. Vamos lá, uma introdução rápida. Na matéria da semana retrasada eu comecei a explicar a respeito de Idade Média. Comecei a explicar mais ou menos a cultura, mais ou menos como funcionava o sistema feudal. Hoje vamos partir para os grandes impérios da Alta Idade Média, da primeira fase da Idade Média. Esse período, que vai do século V ao século IX, ele teve vários impérios e grandes reinos que perduraram por vários séculos durante essa pequena fase da Idade Média, essa primeira metade da Idade Média. Continuando, aqui temos os reinos germânicos. Os reinos germânicos são os reinos que eram considerados bárbaros pelos romanos antigos. Não sei se vocês lembram da matéria de Roma, que eu comentei que os bárbaros eram os caras que eram de fora, eram pessoas que não eram nascidas em Roma. Então todos os povos que não eram romanos eram chamados de bárbaros. Esses povos, eles agora são conhecidos como os reinos germânicos, porque são povos que não faziam parte do Império Romano, só que eles eram povos que tinham a mesma língua, a mesma cultura, então todos esses povos eram chamados de reinos germânicos. Aqui eu coloquei alguns exemplos: os anglo-saxões, que viveram na Inglaterra, os ostrogodos, visigodos, vândalos, francos. Vou mostrar um mapinha mais ou menos onde cada um ficava. Bom, após o fim do Império Romano, esses reinos germânicos dominaram aquele local, eles invadiram aquele local e formaram seus impérios. Aqui eu coloquei esse rápido mapa. Alguns reinos que eu comentei aqui, alguns reinos germânicos. Os ostrogodos, que ficavam ali onde hoje fica a Itália, eles que dominaram aquele pedaço do Império Romano. O reino dos francos, que é um dos mais importantes que nós vamos ver hoje. Os vândalos, que ficavam aqui na beiradinha da África. Os visigodos, que ficavam ali na Península Ibérica, Espanha, Portugal. E ali em cima os anglo-saxões. Os anglo-saxões foram os que mais tarde formaram a Inglaterra, o Reino Unido no caso. Aqui aparece também aqui no canto Império Bizantino. Eu vou explicar mais tarde sobre esse império aqui, que se vocês lembram da aula de Império Romano, eu comentei que o Império Romano foi dividido em dois. O Império Romano do Oriente foi o que formou mais tarde o Império Bizantino. Eu vou explicar mais pra frente. Continuando, aqui eu começo a explicar sobre cada um dos grandes reinos que existiram durante a Idade Média. Bom, vamos ao primeiro dos grandes reinos da Idade Média, o Reino Franco. O Reino Franco ele foi o maior reino daqueles povos germânicos que existiu na Idade Média. Ele foi o maior e mais rico dos reinos, e inclusive é um dos mais importantes. A princípio ele foi formado na região da Gália. A região da Gália é onde hoje fica a França. Eram os chamados gauleses. Aqui eu coloquei Clovis o Unificador. O Clovis foi o primeiro grande rei francês. O Clovis foi o cara que pegou aquele monte de povos germânicos que viviam naquela região da Gália e ele unificou, formando o grande reino dos francos, o grande reino franco. O Clovis então ele iniciou a dinastia merovingia. Foco nesse dinastia. Isso é uma parada que vai aparecer muito nas matérias de história, a questão de dinastias. São reinados que são passados de pai para filho, então eles vão perdurando hereditariamente, eles vão perdurando de pai para filho, então ela forma uma dinastia. Aquela família governou aquele reinado, aquele país, aquele povo por um tempo, então é chamado de dinastia. É igual Game of Thrones, que tem várias casas e cada era tem uma casa reinando, então aquela casa vai reinar formando uma dinastia. A casa do Clovis é a que forma a dinastia merovingia no Reino Franco.
O Clovis foi um dos maiores reis que existiu durante esse primeiro começo do Reino Franco, até o momento em que ele morreu. A partir do momento que ele morre, ele deixa alguns filhos, e esses filhos eles acabam fazendo a primeira disputa hereditária, disputando quem que vai ser o novo governante dos francos. Isso fez com que o reino se dividisse em vários pedaços, vários pequenos povoados que estavam disputando o poder do reino. Isso fez com que começasse o governo dos majordomos. Os majordomos eram como se fossem prefeitos. Eram prefeitos que governavam pequenas cidades francesas, pequenas cidades francas. Desses majordomos, o mais importante era o chamado Carlos Martel. O Carlos Martel foi o maior prefeito, o maior majordomo franco, e é o cara que começou uma grande expansão dos francos, uma grande expansão de reino. Ele começou a reunificar o reino porque ele tinha muito prestígio e muita riqueza. O Carlos Martel deixou um filho, o Pepino o Breve. O Pepino é o cara que começa uma nova dinastia, a dinastia carolíngia no Reino Franco. Ele que termina de unificar o Reino Franco, ele reunifica e ele se torna o novo rei daquele reino. Então ele começa uma nova dinastia. Já não é mais a família do Clovis que estava reinando naquele local. Agora é a dinastia carolíngia, que é o sobrenome do Pepino. Pepino Breve é chamado dessa forma porque ele não governou por muito tempo. Ele foi um grande rei, ele fez grandes coisas, mas ele não governou por muito tempo. Ele acaba morrendo e deixando o filho dele continuar o seu legado, o Carlos Magno. O Carlos Magno é simplesmente o maior rei do Reino Franco. Ele é o mais conhecido, o que perdurou por mais tempo. Ele é o que fez mais coisa pelo Reino Franco. Por exemplo, ele começou o expansionismo. Mais tarde eu vou mostrar um mapa de como chegou a ficar o Reino Franco. Ele ficou gigantesco graças ao expansionismo do Carlos Magno. Segundo, como aquele reino estava muito grande, ele pegou e dividiu reinos em condados e marcas. Ele pegou e fez essa divisão e cada condado tinha o seu conde, cada marca tinha o seu monarca, o seu marquês. Então ele fez essas pequenas divisões e deu títulos a nobres. Isso acabou gerando mais prestígio para o Carlos Magno, tanto é que ele conseguiu um prestígio da Igreja Católica, e a Igreja Católica nomeou ele imperador do Reino Franco. Isso era uma coisa extremamente importante naquela época. Se você tinha o apoio da Igreja, você tinha tudo. Bom, o Carlos Magno deixou um filho, o Luís o Piedoso. Ele não tinha a mesma grandeza do pai, ele continuou o expansionismo de uma forma bem pequena, não era tão grandiosa quanto o pai. Ele continuou fazendo as coisas que o pai fazia, mas ele não perdurou por muito tempo, ele acabou morrendo muito rápido. E o Luís, ele acabou deixando 3 filhos. E é aqui que começa a parte importante do Reino Franco. Esses 3 filhos fizeram a segunda disputa hereditária do Reino Franco. Os filhos, novamente, igual aconteceu com o Clovis lá atrás, os filhos do Luís também acabaram dividindo esse reino e disputando quem seria o novo líder. Isso fez com que ocorressem várias invasões, inclusive, várias invasões muçulmanas que mais tarde eu vou comentar. Aqui eu coloquei um mapa. Essa é a mapa da divisão dos 3 filhos do Luís o Piedoso. O Carlos o Calvo, ficou com a parte da França Ocidental. O Lotário ficou com a parte central, a parte que eles chamam de Reino do Lotário. E o Luís, o Germânico, que ficou com a França Oriental. Por que isso é importante, essa parte da matéria? Isso acaba gerando um novo reino na Europa, que é o reino que eu vou explicar a seguir. O Sacro Império Romano Germânico. É um dos maiores impérios que rolou na Idade Média. Ele começou a partir do Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun é o tratado que aqueles 3 irmãos fizeram para dividir esse império. Os nobres da França Oriental, que formavam o reino de um dos irmãos, que é da parte do Luís Germânico, esses nobres eles acabaram formando esse novo império, o Sacro Império Romano Germânico. E detalhe, esse império, aqui eu coloquei aqui embaixo, eles tinham a crença de que eram os verdadeiros herdeiros de Roma. Tanto é que por muito tempo Roma foi a capital desse império. Na verdade eu vou mostrar no mapa como se formou esse grande império.
O Otto I é o cara que formou uma nova dinastia nesse Sacro Império. Ele já não era mais um dos francos, já não era mais um império franco. Com os anos se tornou um novo império, que como eu falei, os nobres da França formaram um novo império. E o rei Otto foi o cara que centralizou esse poder em um só. Aquele poder que estava dividido entre vários nobres após a morte do rei franco, eles dividiram esse poder entre os nobres e o rei Otto centralizou esse poder para ele. Ele conseguiu o apoio da igreja, ele dava proteção à igreja católica e por conta disso ele foi nomeado o novo rei do Sacro Império Romano Germânico, o rei Otto I. A partir do rei Otto I ocorreu a dinastia do Otto, que foram o Otto I, o Otto II e o Otto III. Foram 3 grandes reis chamados Otto. O Otto I é o mais importante, é o cara que centralizou o poder e o cara que expandiu o território do Sacro Império Romano Germânico. Isso é legal. Como eu falei, eles tinham a crença de que eles eram os herdeiros da cultura romana, herdeiros do território romano. E após a dinastia Otto, que começou o fim do Império Romano Germânico. Por quê? Mais tarde eu vou explicar, quando eu vou explicar sobre a igreja, que eles tinham uma tretinha com a igreja, de que eles podiam nomear algumas pessoas dentro da igreja. E isso fez com que depois eles perdessem o apoio do Papa, perdessem o apoio da igreja, e sem o apoio da igreja eles acabaram sendo invadidos por vários povos e acabaram perdendo um pouco do poder que tinha. Detalhe é que esse Sacro Império Romano, ele perdurou por muito tempo, ele perdurou até pós-Idade Média, ele perdurou até Napoleão Bonaparte, lá depois da Revolução Francesa. É uma matéria que eu vou mostrar mais tarde. Aqui eu coloquei um mapa de como era formado o Sacro Império Romano. Vocês percebem que aqui do lado tem o Reino da França, certo? O Reino da França, que era um dos reinos francos que mais formou um novo país. Aqui é o Sacro Império Romano. Ele pegava toda aquela parte onde hoje fica a Alemanha, pegava parte da Itália, parte do Reino das Sicílias, e aqui no centro, inclusive, uma das coisas que o Sacro Império Romano Germânico fez, como ele dominava toda a Itália, eles que deram o Vaticano para a Igreja Católica. Eles deram aquele território de presente para a Igreja Católica formar o seu papado. É uma questão que eu vou comentar mais pra frente. Bom, continuando, o Império Bizantino. O Império Bizantino é sem dúvida um dos maiores impérios. Eu não vou comentar sobre todos os grandes impérios que ocorreram na Idade Média, mas eu estou comentando só os mais importantes. Um deles é o Império Bizantino. Se vocês lembram da matéria sobre Roma, eu comentei que Roma foi dividida em 2. Roma do Ocidente e Roma do Oriente. Roma do Ocidente foi invadida e formou esses impérios que eu comentei agora. Formou o Império Franco, o Império Anglo-Saxão, os Impérios Germânicos. E o Império Romano do Oriente acabou formando o Império Bizantino. De início, esse novo império, esse Império do Oriente, teve um grande rei chamado Justiniano. Ele foi o maior rei bizantino. Esse rei, ele tentou uma reconquista de Roma. Ele reconquistou grande parte daquele território do Ocidente que tinha sido perdido, e depois ele acaba morrendo. O Justiniano é o cara que durou por mais tempo, mas após a morte dele, todos aqueles territórios que eles tinham reconquistado daquela Roma do Ocidente, eles acabam perdendo e não recuperam nunca mais aquele grande império. Bom, a respeito da formação do Império Bizantino, ele tinha muito da cultura romana antiga, ele era muito parecido com a romana antiga, mas ele tinha algumas diferenças, porque ele acabou misturando com muitas outras culturas. Ele misturou com a cultura árabe, ele se misturou principalmente com a cultura grega, então muito do que tinha em Roma, ela foi perdida e foi uma grande miscigenação de culturas que formaram o Império Bizantino. Uma das diferenças, lembram que na matéria de Roma eu comentei que Otávio ele se declarou imperador Augusto. Imperador Augusto, que significava que além de poderes políticos, ele tinha poderes divinos. Ele era um escolhido pelos deuses para estar reinando em Roma. No Império Bizantino já era diferente. Existia um Basileu, que ele era um rei. Ele já não tinha mais os poderes divinos. Acabou que a parte política ela se dividiu da religião. Tanto é que o Império Bizantino ele acaba rompendo com a Igreja Católica, porque tinha algumas tretas entre as igrejas bizantinas e as igrejas católicas romanas antigas.
uma das tretas era iconoclastia. Isso é extremamente importante. Iconoclastia é a ideia de que você vai venerar imagens. Então, na Igreja Católica Romana, eles faziam várias pinturas, várias esculturas, vários desenhos, vários pequenos santinhos. Então, eles veneravam muitas imagens. Se você ler a Bíblia, você percebe que isso era considerado meio errado. Só que a igreja ela ignorava essa parte da Bíblia. Então, a Igreja Bizantina, a nova igreja que estava se formando no Império Bizantino era extremamente contra a iconoclastia. Tanto é que eles conseguiram apoio de um dos reis do Império Bizantino, que agora não me veio o nome, não me veio o nome à cabeça. Mas a partir do momento que eles conseguiram o apoio desse rei, eles provocaram a grande cisma. Eles provocaram o rompimento com a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica que nós conhecemos hoje em dia, e formaram uma nova igreja, a Igreja Ortodoxa. Essa igreja ela misturava cultura grega com cultura árabe com a cultura da Igreja Católica cristã. O Império Bizantino ele termina em 1453 com as invasões dos turcos. Os turcos acabam invadindo aquele local e acabam tomando aquele local. Então os turcos eles dominam aquele local e formam um novo império, um novo povo. Mais tarde nós vamos ver quando a gente for aprender a respeito das cruzadas. Continuando, aqui eu coloquei Igreja Católica. Por que eu coloquei Igreja Católica em meio a grandes impérios? A Igreja Católica, como eu comentei na aula passada, a Igreja Católica tinha muita influência sobre todos os povos, ela tinha muita influência sobre os reis, sobre os reinados, sobre os imperadores de diversos povos da Europa. E além disso, ela tinha grande influência sobre o dia a dia das pessoas, ela tinha grande influência sobre o que as pessoas decidiam. Então a Igreja Católica acabou ganhando muito poder. Ela já não pagava impostos, então ela só arrecadava dinheiro. Acabou que mais tarde a Igreja Católica acabou formando o seu próprio império, saindo do Vaticano. O Império da Igreja Católica é um dos maiores impérios que rolaram na Idade Média. Tanto é que a Igreja Católica tinha o seu próprio poder militar. Tanto é que a Igreja Católica foi a que disputou as cruzadas contra os muçulmanos. Bom, a Igreja Católica tinha a divisão. Não sei se vocês lembram que na última aula eu comentei sobre isso, comentei rapidamente, falei que ia comentar mais tarde sobre a divisão do clero, a divisão da Igreja Católica. E aqui eu coloquei, a divisão do clero era feita em dois. Tinha o alto clero, que era composto por bispos, abades, cônegos, e era eles que influenciavam fortemente as decisões políticas dos reis. Era eles que influenciavam reis e imperadores nas guerras, nos casamentos. Era eles que influenciavam em todas as decisões que os políticos tomariam em seus reinados. Inclusive eram os bispos, abades, os cônegos, inclusive no alto clero tem o papa. Era eles que decidiam, por exemplo, quem seria nomeado o novo imperador, o novo rei nos reinados europeus. Logo abaixo vinha o baixo clero, eram as pessoas mais simples, eram os padres, os monges, era quem cuidava diretamente da vivência religiosa, ou seja, era quem fazia as grandes missas nos pequenos povoados, nas pequenas cidades, nas pequenas igrejas. Esses padres e monges, eles viviam para o trabalho, eles ficavam enclausurados em mosteiros, trabalhando apenas para a religião. Aqui eu coloquei fim das investiduras. Eu comentei aqui atrás a respeito do Sacro Império Romano Germânico. Eles conseguiram fazer um combinado com a igreja de que eles dariam proteção à Igreja Católica, em troca a Igreja Católica deixaria o próprio Império, o Sacro Império Romano, os germânicos, escolherem algumas pessoas que fariam parte do alto e do baixo clero. Eles iriam poder investir algumas pessoas, eles faziam investidura, eles nomeavam algumas pessoas para fazer parte da igreja. Isso rolou uma grande treta, por quê? Os germânicos, eles para não ter muita influência da igreja, eles acabavam nomeando pessoas leigas, pessoas que não eram estudadas. Então elas entravam na igreja sem saber por que estavam lá, eram pessoas pobres que eram nomeadas para fazer parte do alto e baixo clero, e ela acabou provocando uma treta com a igreja, porque a igreja acabou perdendo um pouco da influência, ela acabou perdendo um pouco do prestígio, já que tinha pessoas que eram leigas que faziam parte dela. A partir do momento que a Igreja Católica acabou tendo muita força militar e força política, a partir do momento que eles tiveram dinheiro para poder lutar contra isso, eles acabaram com investiduras, eles acabaram
tendo não dependiam mais da proteção do Sacro Império, então eles começaram a acabar com as investiduras do Império Germânico. No lugar, eles montaram as ordens eclesiásticas. As ordens eram grupos de monges e padres que passavam a vida estudando a Bíblia, estudando sobre religião, estudando sobre política, para depois fazer parte do alto clero, para serem nomeados como bispos, abades e cônegos pelo alto clero mesmo. Eram pessoas que eram muito estudadas e tinham muito prestígio para poder chegar até o alto clero. Então eles começaram a criar essas ordens. Os mosteiros começavam a receber pessoas que pagavam para receber educação dentro da Igreja Católica, que é uma coisa que eu comentei na outra aula. A partir daqui, a partir das ordens, que o reino do Vaticano, o reino da Igreja Católica, ganhou muita força, principalmente poder militar, que é uma coisa que mais tarde eu vou comentar durante as cruzadas. Bom, para fechar o último império de hoje, os árabes e o islamismo. A respeito da origem, eu não vou entrar nessa parte porque o professor André, que dá a matéria de História da África no cursinho do Afro, ele já fez um vídeo a respeito disso, já comentou toda a origem da religião islâmica, aí ele contou sobre a origem dos árabes, ele falou sobre o Maomé no caso. Então, por favor, assistam o vídeo dele, que está bem completinho, tá muito bom o vídeo dele, assistam para entender melhor sobre a origem do islamismo e dos povos árabes. Eu só vou comentar a respeito do expansionismo desse império, da formação desse império. A princípio, os árabes, eles são um povo semita que é proveniente da Península Arábica, por isso que tem esse nome de árabes. Foi lá onde surgiu o islamismo, a religião islã. A partir disso que se formou o Império Islâmico, o império de povos que seguiam aquela religião. Dentre algumas coisas a respeito desse Império Islâmico. Esse Império Islâmico só começou a partir da centralização do poder nos califados, que aconteceu nessa primeira parte, nessa primeira fase onde Maomé existiu e onde se formaram os primeiros califas, que é uma coisa que eu vou comentar mais tarde. O Império Islâmico ele foi muito importante porque ele controlou muito bem os impostos daqueles povos da região, ele controlou as rotas comerciais que levavam da Europa até regiões como a Índia, por exemplo, regiões mais orientais. Então ele controlava aquela região ali, aquela rota comercial extremamente importante pela Europa. Isso é muito importante mais para frente, até nas grandes navegações. O Império Islâmico também foi muito importante pela sua expansão territorial, é uma coisa que eu vou comentar mais tarde quando eu comentar sobre a dinastia Omíada. O Jihad é uma parte importante. O Jihad é a ideia de que todo muçulmano deve defender o islamismo, deve defender a religião islâmica. Então, independente de onde você esteja, independente de onde você tenha nascido, se você é islâmico, você deve fazer o jihad, você deve defender a sua religião. Aqui eu coloquei as três fases do islamismo, do Império Islâmico. A primeira fase foi a de Maomé e os primeiros califas. O Maomé foi o que começou com a religião islâmica, o que formou aquele império, e depois da morte dele, o poder ficou para os califas, os seguidores de Maomé. Esses califas montaram os califados, eles que dominavam aquele império. Os primeiros califas que acabaram sendo eleitos, que conseguiram maior poder, faziam parte dos sunitas, que é aquela divisão do islamismo. Os sunitas e os xiitas. Os sunitas são as pessoas as menos conservadoras, as mais abertas entre os islâmicos, e os xiitas são os mais ferrenhos, no caso. Deu explicando bem por cima assim como funciona. Mais tarde eu vou colocar alguns vídeos explicando melhor o que são os xiitas e os sunitas, beleza? Na dinastia Omíada. Na dinastia Omíada foi o período onde ocorreram as primeiras guerras civis. Detalhe que nessa primeira fase dos primeiros califas foi a fase onde ocorreu a maior expansão territorial do islamismo, daquele Império Islâmico. O Império Islâmico saiu daquela parte da Arábia, da Península Arábica, e dominou tudo. Dominou Pérsia, Mesopotâmia, Egito, Líbia, chegou próximo à Europa.
durante a dinastia Omeyyada, foi um curto período de tempo entre 661 d.C. a 750 d.C. Esse curto período de tempo foi onde ocorreu as grandes guerras civis entre califados. Qualquer pessoa que foi a partir desse momento que os muçulmanos eles perseguiram muitas pessoas que eram contra sua política. E foi nessa época também que os muçulmanos chegaram à Europa, dominando parte da Península Ibérica, onde hoje fica a Espanha, Portugal. Eles chegaram ali naquele pedaço da Europa e eles levaram toda uma grande cultura árabe. Eles modificaram muita cultura europeia, eles trouxeram muita coisa boa que mais tarde eu vou comentar a respeito da cultura árabe, melhor, quando for comentar sobre as cruzadas também. Eles permaneceram ali naquela Península Ibérica por quase 8 séculos, por praticamente 800 anos. A partir do ano de 711, que foi quando eles chegaram na Península Ibérica, eles permaneceram lá por 8 séculos, até o momento em que a Espanha e Portugal formaram suas nações e expulsaram os árabes de lá, os muçulmanos de lá. Que é uma matéria que eu vou explicar mais pra frente. A próxima dinastia é a dinastia Abássida. Um problema da dinastia Omeyyada é que os muçulmanos que eram árabes, que viviam naquela península arábica, eles tinham um certo preconceito com árabes, com islâmicos, com muçulmanos que eram de fora. Então eles não davam tantos direitos aos povos que eram fora daquela península ibérica, península arábica, quer dizer. Isso gerou uma grande disputa durante a dinastia Abássida, onde os muçulmanos que eram de fora, eles conquistaram muito poder e muitos direitos naquele império islâmico. Bom, essa dinastia Abássida foi considerada a época de ouro do Império Islâmico. Foi onde o Império Islâmico chegou no máximo de sua expansão territorial e no máximo de suas riquezas, seja de riquezas de dinheiro quanto riquezas de poder militar. Essa época de ouro durou por mais ou menos 900 anos, até o ano de 900, onde as crises políticas e as fragmentações políticas acabaram diminuindo muito o poder islâmico e acabou dividindo em vários outros impérios. É uma matéria que eu vou mostrar mais pra frente se der tempo. Mas enfim, a respeito de árabes e islamismo é isso. E para fechar a aula de hoje, como sempre, eu coloco uma frase de algum grande filósofo, algum grande pensador da época. O pensador de hoje é o São Tomás de Aquino, e a frase que ele disse foi: "Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la." Mais uma vez eu vou colocar o exercício no Classroom, onde vocês vão me responder o que vocês entendem a partir dessa frase. E eu quero que vocês deem exemplos dessa frase nos dias de hoje. Então essa foi a aula de hoje. Como sempre, muito obrigado. Eu estou colocando aqui os meus contatos para qualquer dúvidas e, como sempre, estarei no Classroom colocando exercícios e respondendo todas as dúvidas que tiverem a respeito da aula. Então muito obrigado e até a próxima.